Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Éder, sou criador desse canal chamado Na Ponta do Mouse. E o assunto de hoje a gente vai falar sobre PROC-V avançado. Se você não faz a menor ideia do que eu estou falando, fica aqui, fica no canal. Eu deixei aqui o endereço das minhas redes sociais, então se você já é inscrito no meu canal, mais uma vez queria agradecer. Se você não é inscrito no meu canal ainda, mas chegou até aqui, prestigia, se inscreve no meu canal, aciona as notificações, o sininho das notificações, para que você seja notificado toda vez que eu publicar um conteúdo novo. Eu publico praticamente todos os dias, eu publico um conteúdo novo lá, tá bom? Então a gente tem a vinheta agora e na sequência a gente vai pro nosso vídeo, tá bom? Até mais. Bom, vamos lá, pessoal. Então hoje, como eu falei, a gente vai falar sobre PROC-V avançado. Mas o que é PROC-V avançado? Na verdade, eu participo de alguns grupos de ajuda, de suporte, e tem muito questionamento nesses grupos, e geralmente de pessoas que trabalham em empresas e que, pelo que a gente percebe, tem pouca flexibilidade para poder mexer ou pouco conhecimento para mexer na planilha e às vezes quer uma solução para a planilha da maneira que ela é. E, às vezes, não necessariamente ela é a melhor solução, mas ela é a solução para aquela situação onde a pessoa não pode mexer ou ela costuma enviar essa planilha para outras pessoas, ou ela recebe essa planilha de outras pessoas e faz um trabalho na sequência, né, um trabalho complementar, enfim. Então, na verdade, as quatro maneiras da gente ver a PROC-V avançada, na verdade, foram maneiras encontradas para dar solução para necessidades que tinham, né, que as pessoas tinham para determinados trabalhos. Então, a primeira PROC-V que a gente vai ver é a PROC-V alinhada. Então, na verdade, qual que é o objetivo dessa primeira PROC-V? A gente vai procurar a informação numa coluna, se não estiver, a gente vai procurar numa outra coluna. A segunda vai ser a gente fazer uma PROC-V baseada numa coluna que eu nomeei como uma coluna-chave aqui. A terceira vai ser as funções alinhadas, o CORRESP mais a PROC-V. E por último, a gente vai fazer uma PROC-V utilizando duas tabelas, ok? Então vamos lá para o nosso primeiro caso. Então, o primeiro caso aqui é a função, ela já está pronta, mas a gente vai refazer ela aqui abaixo. Mas deixa eu só fazer uma breve introdução, porque de repente tem alguém aqui que não conhece sobre a PROC-V. Então, a PROC-V, na verdade, qual é o objetivo dela? É procurar um valor específico que esteja numa célula, ou seja, valores específicos, né, dentro de cada linha, e você encontrando esse valor procurado, ele te retorna uma informação que vai estar na mesma linha, mas de uma coluna direita. O valor procurado precisa estar à esquerda e os valores que vão ser os valores que serão trazidos, eles precisam estar à direita. Então, a gente vai começar pelo sinal do igual. Então, eu vou digitar aqui o PROC-V, vou colocar abrir o meu parênteses, e aqui eu tenho a sintaxe da minha função PROC-V. Então, qual que é o meu valor procurado? É este valor, ponto e vírgula, qual que é a minha matriz tabela? Então, uma primeira regra e uma das mais importantes, eu até publiquei, eu até tenho um conteúdo aqui, eu vou deixar o link aqui em cima. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre as pegadinhas da e uma das primeiras, né, que a PROC-V tem é exatamente isso, que a informação que você buscar, ela precisa estar à esquerda na matriz, né, nas informações no intervalo de dados. Então, aqui no nosso caso, a gente vai buscar essa informação e ela precisa estar à esquerda. Então, a nossa marcação da matriz, ela precisa começar, né, na coluna onde o valor procurado, né, ele vai ser procurado. Então, aqui no caso, a coluna A. E a gente precisa estender a nossa marcação de intervalo até a coluna onde é a coluna onde vai ter a informação. Caso a gente encontre a informação, que informação que a gente quer que ele traga. Então, é por isso que a gente marcou da coluna A à coluna C, ponto e vírgula, e agora o número índice da coluna. O número índice da coluna é, encontrando valor procurado na coluna correspondente, qual é o número, o número índice da coluna, ou seja, quantas colunas à direita a gente quer trazer a informação. Então, no caso aqui, eu vou colocar o número 3 porque é referente à terceira coluna, ou seja, se ele encontrar a informação na coluna A, ele trazer a informação na coluna C.
ponto e vírgula, e aqui entre correspondência verdadeira, né, e correspondência falsa. Na verdade, o verdadeiro é a correspondência aproximada, e você pode escrever o verdadeiro, utilizar o número 1, ou correspondência exata, que é, ou você vai escrever falso aqui, ou você vai usar o zero. No caso, eu vou usar o zero e vou fechar a minha PROC-V, vou clicar em Enter. Neste caso, ele trouxe, porque a informação, esse contrato, né, ou esse registro 781, ele tem aqui, mas vamos imaginar que ele, por exemplo, então vamos imaginar que a gente quisesse procurar aqui, por exemplo, essa informação que eu sei que está só na segunda coluna. Então, vamos colocar ele aqui como valor procurado. Então, aí vocês percebam que aí ele não traz. Por quê? Porque ele não tem na primeira coluna, ele tem na segunda. E quando foi colocada a dúvida lá no grupo, a dúvida da pessoa era exatamente para isso. Era eu não encontrando a informação aqui, como que eu poderia fazer? Então, como solução, a gente faz uma primeira PROC-V na primeira coluna, não encontrando, a gente vai fazer na segunda. Mas a gente precisa jogar essas duas funções PROC-Vs alinhadas dentro de uma estrutura. E que estrutura que a gente vai utilizar? Então, a gente vai utilizar uma outra função que se chama se-erro. E o que essa função faz? Na verdade, essa função diz o seguinte: se der erro a minha função, faça alguma coisa. E se faça alguma coisa é trazer um texto, é trazer um número, ou trazer um novo resultado de uma nova função. Então, é exatamente essa terceira alternativa que a gente vai utilizar. Ou seja, se der erro essa primeira PROC-V, me faça uma segunda PROC-V, ok? Então, vamos lá. Dou um se erro, dou um tab, e agora a gente vai entrar na sintaxe, né, nos argumentos da função se erro, porque essa primeira PROC-V a gente já finalizou. Então, se der erro essa primeira função, o que eu quero que faça? Então, ponto e vírgula, e agora a gente vai montar a nossa segunda PROC-V. PROC-V, abro meu parênteses, vou buscar o mesmo valor procurado aqui, ponto e vírgula, só que dessa vez eu não vou fazer referência à minha coluna A, ou seja, minha matriz tabela, ela vai começar na coluna B. Por quê? Porque eu já pesquisei na minha coluna A e eu sei que ela não foi encontrada. Então eu preciso buscar na minha coluna B, e aí a minha coluna B vai ser a primeira coluna da esquerda, e aí eu vou trazer a informação da minha coluna à direita, que é a coluna C. É a mesma da primeira PROC. O que muda? Que ao invés de eu procurar nessa coluna, eu estou procurando na coluna B agora. Então, ponto e vírgula, só que ao invés de eu usar agora como argumento, né, como eu tinha colocado aqui, por exemplo, o 3, eu vou usar 2, porque eu começo a minha busca, a minha procura na coluna B e quero a informação da minha coluna C. Então, são duas colunas. Então, eu marco 2, ponto e vírgula, e marco 0 novamente, fecho a minha PROC-V, ok? E agora eu vou fechar, né, o parênteses da minha função se é erro. Então, só recapitulando. Se der erro a minha primeira função PROC-V, me faça a segunda PROC-V. Clico em Enter. Então, vamos lá. Então, agora ele buscou e aí ele está usando a minha função PROC-V buscando a primeira. Ele não encontrou. Por quê? Porque o 790 ele está aqui. Então, vamos ver uma outra informação. Vamos pegar o 77 aqui. Vamos jogar o 77 em cima. Como valor procurado. Então, ele está trazendo aqui o meu endereço A. Por quê? Porque já na primeira PROC-V ele encontrou. Como que eu vou saber se foi no primeiro ou foi na segunda? Uma maneira que a gente tem para fazer auditoria das nossas funções, eu já expliquei numa outra aula também, é o seguinte: eu posso demarcar aqui a minha PROC-V, minha primeira PROC-V, e clico em F9. E aí ele vai me mostrar o resultado. Se o meu resultado for um resultado que ele já encontrou, é porque foi encontrado na primeira coluna, ok? Se não, eu dou um ESC, venho aqui na minha segunda PROC-V, clico em F9, e aí você vê que aqui ele não encontrou. Então, ele foi encontrado na primeira. E aí, sucessivamente para outros. Vamos agora para nosso segundo caso, que é a PROC-V de uma chave. Neste caso é o seguinte, então vocês percebam aqui que eu tenho uma faixa inicial, né, ou os contratos, eu tenho uma situação, eu tenho uma data controle aqui, eu tenho uma localidade, só para a gente popular a nossa base. E aí qual que é o objetivo? O objetivo é eu poder fazer uma PROC-V, mas não em uma coluna só. Por quê? Porque neste caso desse exercício aqui, eu quero encontrar o registro e na hora de encontrar o registro, né, eu quero encontrar o registro, mas eu quero que a minha situação
ela também seja uma situação que eu vou dizer para ela, eu vou mencionar qual é a situação que eu quero. Então, aqui nessa situação, ela pode ser um ok, por exemplo, né? Ou ela pode ser um pendente. E aí, como vocês podem perceber, eu tenho esse número de contrato como ok e eu tenho esse número de contrato pendente. Ah, por que essa situação? Porque lá no grupo também a situação questionada foi essa situação. Como que ele conseguiria encontrar, mas considerando que ele gostaria da informação de duas colunas. Então, também como solução, qual foi a alternativa? É criar uma coluna, né, uma coluna onde eu defino essa coluna como, né, como chave, por exemplo, posso colocar qualquer número ou qualquer nome, mas eu chamo de chave. E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma concatenação, eu vou concatenar duas informações, que são as informações né, das colunas que eu preciso, que no caso aqui, quais são? A coluna do número de contrato, no código aqui, e a coluna com a situação. Então, de que maneira que eu faço isso? Tem várias maneiras da gente fazer, mas eu vou fazer da maneira mais rápida aqui, que é o quê? Igual, faço referência à coluna B, coloco um E comercial e faço referência à minha coluna da situação. Clico em Enter, venho aqui, dois cliques rápidos aqui para ele copiar a informação abaixo. No momento que eu faço isso, dou um F2 aqui para a gente verificar, ou seja, ele criou uma chave com a coluna B e a coluna C, que são as duas informações que eu preciso aqui. Então, ou seja, no momento em que eu digitar o meu código de cadastro e o OK, a minha informação, a minha PROC-V aqui, ela vai buscar exatamente, né, a informação que eu quero. No caso aqui, essas duas variáveis aqui, elas precisam ser atendidas na minha PROC. De que maneira que eu faço isso? Começo pelo meu sinal do igual, digito PROC-V, abro o meu parênteses aqui, e o que eu vou fazer? Na hora de buscar, como eu tenho uma chave aqui, e essa chave ela é composta por informações das duas colunas, o que eu faço? Na hora de eu colocar o valor procurado, eu também preciso dizer que eu quero procurar alguma coisa, né, que tenha nessa minha matriz. Então, para eu trazer informações que tenham em duas colunas, agora ao invés de eu buscar nas minhas colunas aqui, da coluna B à coluna C, eu vou fazer referência à minha coluna-chave, porque eu já criei ela exatamente com esse propósito. E na hora de eu montar a minha PROC-V, o meu valor procurado, ele tem que ser o mesmo valor que estará na minha coluna A. De que maneira? Então, a minha PROC-V, eu também vou concatenar. Então, eu vou colocar o meu valor procurado, vou colocar o meu E comercial, e vou fazer referência à célula, que é a célula da situação. Ou seja, então aqui na minha PROC-V, né, então deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. A minha consigo dar o zoom agora porque ele está dentro da minha célula aqui. Mas enfim, e aí o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso mencionar que eu quero buscar como valor procurado uma concatenação, né, uma junção de um código com a minha situação. Né? Ponto e vírgula, qual que é a minha matriz tabela? Então, como eu criei uma chave, a minha matriz tabela começa na minha coluna A. Então, eu marco da minha coluna A até a informação, no caso aqui, coluna D, por quê? Porque eu quero trazer a data. Então, eu venho até a minha coluna D. Coloco ponto e vírgula e qual que é o número índice da coluna que eu quero? 1, 2, 3, 4. Então, o índice 4. Ponto e vírgula e vou digitar o falso aqui, dou um tab e fecho meu parênteses e dou um enter. Então, aqui ele está trazendo no formato de quantidade de dias. Então, eu vou só formatar aqui para vocês verem que a gente chega na mesma informação. Ou seja, então, na verdade, o que eu queria? Eu queria, né, como valor procurado, uma chave. Né? Eu queria uma informação que era o meu código mais o meu status OK. E que ele me trouxesse a data controle aqui. No caso, ele trouxe 20 de janeiro de 2021. Por quê? Porque esse código, que final 6779, então vamos procurar ele aqui, 6779, que é este código. E a situação OK, ele está no dia 20 de janeiro. Como eu falei, esse código ele se repete com o segundo status, que seria esse aqui, mas a data é diferente. Mas só para a gente fazer um teste, vamos colocar aqui pendente.
ok? Então, aí vocês percebam que agora ele procurou a junção entre este código e a função, né, no caso, a situação pendente, e trouxe a data 22, que no caso foi essa situação aqui, ou seja, esse código, esse status e essa data, ok? Então, esse foi o objetivo questionado lá no grupo, foi, né, o questionamento no grupo, e foi a solução que a gente, a solução que eu dei para este caso. A terceira situação vai ser uma situação que é o aninhamento, né? Vai ser o aninhamento de duas funções, que é a função corresp mais a função procv. Como eu falei para vocês, o procv ela é uma função que ela, por regra, né, por padrão, ela precisa que o valor procurado esteja à esquerda na matriz tabela e o valor, que é o valor que a gente quer trazer, ele precisa estar à direita. Então, como eu falei, tem muitos trabalhos, né, das pessoas não poderem mudar de coluna, simplesmente mudar de coluna, que seria uma alternativa muito melhor. Muitas vezes a alternativa que a pessoa tem é uma alternativa dela, daquele momento, daquela situação, independente se é melhor ou não, a gente tem que buscar uma alternativa para aquela situação. Neste caso desse questionamento foi o seguinte: a pessoa ela não podia mudar a informação do código de coluna, ou seja, se eu estou procurando meu código e eu só quero trazer informações à direita, neste caso eu não conseguiria fazer o meu PROC-V. Então, como solução, seria o quê? Seria pegar essa informação e jogar para uma outra coluna. Mas neste caso, a pessoa ela não queria e ela foi orientada a não mudar esse código e nem duplicar esse código. Então, para não acontecer dessa maneira, qual foi a solução? A gente colocar aqui um número sequencial, né, e aí vocês vão entender por quê. Então a gente coloca o número 1, coloca o número 2, por exemplo, e eu marco o número 1 e o número 2 e arrasto para baixo, e aí o Excel ele já vai entender que eu quero a sequência de 1 em 1 número. E aí, consequentemente, ele deixa a informação aqui, né, numa sequência, né, 1, 2, 3, 4, 5. Por que essa informação? Porque quando eu utilizar o corresp ele vai me trazer o posicionamento da linha deste código. E aí vocês vão entender por quê. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou entrar com a minha função corresp, ok? Então, o que a minha função corresp ela pede como argumento? O meu valor procurado. Qual que é o meu valor procurado aqui? É o meu código, ok? Ponto e vírgula. Qual que é a matriz do meu valor procurado? A matriz do meu valor procurado é esta aqui. Okay? Por quê? Porque é aqui que está o meu código, então é aqui que o argumento, né, tem que ser referenciado. Ponto e vírgula. Qual que é o tipo de correspondência? Aqui também é correspondência exata. Okay? E aí a gente vai fechar o nosso parênteses. Então, só para vocês entenderem, por que ele trouxe o número 10? Porque a função corresp é exatamente com essa função de trazer dentro de uma matriz, de um intervalo, de uma coluna, qual que é a correspondência, a linha correspondente desse código, por exemplo. Como a gente percebe aqui, 1, 2, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, o 9 e 1, ele está exatamente... Então, vou até deixar pintado aqui, ó. Ele deixa... Dei o número errado. Então, ele deixa... Ele pega esse código e diz que faz referência à 10ª linha, ok? E aí, coincidentemente, essa correspondência 10, ela corresponde também com o código que eu coloquei aqui. Por quê? Porque agora, ao invés de eu procurar o meu código, eu vou procurar a minha correspondência, que sempre vai coincidir. Sempre vai coincidir. Então, se eu colocar o código 7 aqui, só para vocês entenderem, tá vendo? A minha correspondência é 1, porque ele vai sempre, vou pegar aqui o 80, ele vai sempre fazer a mesma referência. Então, o 80, vocês percebem que aqui o 80 é correspondência 4. Então, o que eu vou fazer agora? A minha PROC-V, ao invés de eu fazer a minha PROC-V no código, eu vou fazer a minha PROC-V neste corresp. Por quê? Porque fazer a minha PROC-V neste corresp é como se eu dissesse que eu estou fazendo no meu código, porque ele só fez um depara, por exemplo. Então, o que eu faço? Eu venho aqui depois do sinal do igual,
faço, começa a minha PROC-V, abro meu parênteses. Então, qual que é o meu valor procurado agora? É o resultado dessa função. Neste caso aqui especificamente, qual que é? É o 4, porque esse 8 ele está exatamente aqui, ó, no 4. Então, o resultado desse meu CORRESP nessa situação foi 4. Então, eu quero procurar o meu resultado do CORRESP, que é o 4, ponto e vírgula, né? Qual que é a minha matriz tabela aqui? A minha matriz tabela começa na coluna A, por quê? Porque é aqui que está o meu código da correspondência. E eu quero até onde? Eu quero até o meu código. Agora eu quero até a minha coluna F. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu venho aqui, ponto e vírgula. Qual que é o meu número índice da coluna? 6. E ponto e vírgula, e coloco, dou 2 cliques, ou escrevo falso, ou coloco 0 da minha correspondência exata. E fecho, né, o meu PROC-V para a gente ter o nosso resultado. E aí vocês observem que aqui ele vai trazer, só vou ajustar aqui a coluna, porque neste exercício eu trouxe o valor, então é isso que eu vou fazer aqui. Então, ao invés de mencionar a coluna 6, eu vou mencionar 1, 2, 3, 4. Eu vou mencionar a coluna 4 só para trazer o valor, na verdade, que é o valor que eu quero aqui. Então, aí vocês percebam que o valor só não está formatado, mas agora ele bate com a informação que está aqui. Ou seja, eu primeiro fiz o meu CORRESP, o meu CORRESP trouxe a minha linha correspondente, aqui no caso a minha linha 4, e aí ao invés de eu procurar o meu código, eu passei a procurar agora, ao invés de eu procurar este código, eu passei a procurar o meu sequencial aqui, no caso aqui o 4. E aí ele trouxe o meu valor correspondente, que foi a minha coluna D, ok? E por último, o que a gente vai ver aqui é uma PROC-V, utilizando como referência duas tabelas. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai usar um PROC-V e a gente vai colocar esse PROC-V como resultado de uma outra PROC-V. Então, vamos lá. Então, qual que é o objetivo? O objetivo é a gente procurar esse código aqui, e esse código ele vai trazer para a gente um valor, e eu vou aplicar, baseado neste valor, uma tabela, um valor de comissão. Então, como eu falei, todos esses questionamentos foram dados para situações onde as pessoas não podiam fazer mudança. Então, neste caso, a pessoa ela trabalhava com duas tabelas separadas. Então, a solução tinha que dar para este caso. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente faz o PROC-V, e o PROC-V a gente vai buscar o código, e a gente vai trazer o quê? A gente vai trazer o valor. Então, eu marco da minha coluna A, onde está o meu valor procurado, e vou até minha coluna D e faço referência, né, à minha quarta coluna. Então, ponto e vírgula, qual que é o meu número índice da coluna? 4. Né? Ponto e vírgula, novamente 0, para ele poder trazer minha correspondência exata. Ou seja, meu valor procurado é o meu H1, que é o meu código, da minha matriz tabela da coluna A, coluna D, porque eu preciso do meu valor aqui, eu não preciso ir até o final. Marco como quarto, né, o 4, o meu número índice da coluna, porque é a informação da coluna D, e coloco 0 para a correspondência exata, e clico em Enter. Então, ele está trazendo aqui para mim o valor, no caso desse código, que é o código 791, ele está me trazendo aqui, por exemplo, o valor 166672. Bom, e a gente vai fazer o seguinte agora, como eu já encontrei o valor, então, ou seja, eu vim aqui, peguei esse código, vim nessa tabela, pelo código eu identifiquei qual que era o valor, então vamos imaginar que esse é o código do vendedor, e baseado no código do vendedor, ele encontrou o valor, que é o valor vendido pelo aquele respectivo vendedor num determinado mês. Então, eu baseado no valor da venda, eu quero chegar à alíquota de comissão, né, o percentual de comissão aplicável. Então, o que a gente vai fazer? Então, eu vou começar a minha PROC-V, e aí, qual que vai ser o meu valor procurado? Exatamente o resultado da minha PROC-V. Por quê? Porque eu vou buscar nesta tabela, baseado no valor que eu encontrei, para saber qual que é o valor da comissão aplicável. Então, este é o meu valor procurado. Então, eu coloco ponto e vírgula. Qual que é a minha matriz tabela? Agora, minha matriz tabela é essa matriz aqui. Ponto e vírgula, qual que é o meu número índice da coluna? Então, eu estou procurando o valor e eu quero que me traga o valor correspondente à segunda coluna. Então, eu coloco o número 2, ponto e vírgula. E agora,
Aqui está uma questão extra aí, é uma questão que às vezes passa despercebido pelas pessoas. Eu também coloquei isso como uma das pegadinhas no meu vídeo. Como eu falei, eu vou deixar o link aqui em cima. E aqui que está o pulo do gato, digamos assim, para essa questão. Então vocês percebam o seguinte: para a gente fazer o teste, a gente vai fazer o seguinte: ao invés da gente colocar aqui correspondência exata, eu vou deixar como correspondência aproximada, ok? Vou fechar a nossa PROC-V, vou clicar em Enter, ok? Então, aqui ele deu o valor 005 porque ele só não está formatado, agora ele está formatado. Então, vamos lá. Vamos validar a nossa informação aqui. Então, para o código 791, qual que é o valor da venda? 165. 165 aqui na tabela é acima de 100 mil. Então, 5% de comissão. Eu coloquei uma função aqui para que os valores pudessem mudar, para a gente poder fazer a validação. Então, por exemplo, aqui para valores, função chamada aleatório, entre que você coloca a função e dentre a função você coloca qual que é o valor inferior, o valor superior, e ele é volátil, ou seja, toda vez que eu fizer qualquer movimento, que eu der um enter, por exemplo, que eu mudar de coluna, ele vai atualizar, por exemplo, essa informação. Então, só para a gente poder fazer um teste aqui. Então, imagina agora ele deu 3% de comissão. Por quê? Porque o valor que encontrou com esse código foi 29. Como se o valor mudasse nos meses seguintes, por exemplo. Então, 29. 29, ele está colocando o valor de 3% de comissão. Por quê? Porque 29 não é maior do que 50. Então, ele só vai ter o 3% porque essa era a regra. Então, vamos atualizar de novo. 32 mil, por exemplo. Continua 3% porque não chegou, né, a 50%, ou seja, né? Então, vamos lá. Então, vamos pegar mais um exemplo aqui. Então, agora foi 181 mil, 5%. Então, vamos imaginar que esse valor fosse 8 mil. Deixa eu ajustar ele na mão. 8 mil. Então, 1%. Por quê? Porque ele não chegou a 10 mil. Ele está acima de 5 mil, mas ele não chegou a 10 mil. Então, vou colocar aqui, por exemplo, 30 mil. 30 mil, 3% de comissão. Por quê? Porque ele é maior que 20 mil, mas ele não chegou a 50 mil. Enfim, mas aqui o objetivo não é discutir a regra, porque essa era a regra que foi colocada, mas ter uma solução para essa situação, que era uma situação que pagava comissionamento por intervalo, baseado em duas tabelas que eles não podiam mexer e colocar numa mesma tabela. Porque aí, obviamente, que se pudesse colocar na mesma tabela, bastava simplesmente colocar a informação da comissão aqui, ou colocar tudo numa mesma tabela, enfim, teria aí N possibilidades, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, a informação ela foi montada dessa maneira para dar solução para questionamentos dessa maneira. Se você chegou até aqui, como eu digo sempre, eu queria agradecer, independente se você está inscrito ou não no canal, mas se você está inscrito no canal, obrigado. Se você não está inscrito no canal ainda, eu queria te pedir, né, que de uma maneira muito simples, você pudesse retribuir o conteúdo. E se você realmente gostou, né, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, aciona, né, o sininho das notificações para que toda vez que eu publicar um conteúdo você fique sabendo desse conteúdo, e eu publico conteúdo praticamente todos os dias, tá bom? Então até mais, espero que você tenha gostado e até o nosso próximo vídeo. Um abraço. Now the world